Olá, telespectador da TV Câmara, tudo bem? Hoje o Câmara Entrevista recebe um grande nome do futebol brasileiro. Eu falo com Carlos Alberto Dário de Oliveira, famoso alfinete, grande nome do Corinthians, do 15 de Jaú em primeiro lugar, passou por Corinthians, ganhou títulos no Corinthians, outros grandes clubes que ele jogou também, passou pelo Grêmio, Atlético Mineiro, Fluminense e hoje ele está aqui para bater um papo. Obrigado pela sua presença, seja bem-vindo à TV Câmara. Eu que agradeço, Daniel, pelo convite, que me honra. Falar um pouco de futebol sempre é saudável. Então, estamos aqui para falar alguma coisa ao longo da carreira, o que aconteceu, como a gente vê o futebol, como estamos trabalhando dentro do futebol ainda, e principalmente falar um pouco do 15 de Jaú, que é a adoração. Vamos lá, vamos trocar uns passes aqui com o Alfinete. Então, em primeiro lugar, Alfinete, como que foi a sua iniciação no futebol, sua infância em Jales, né? Que você é nascido em Jales. E como foi? Teve incentivo da família? Você participava de jogos na rua ou em campos? Como era a sua vida futebolística na infância? Na verdade, meu pai, ele disputava campeonatos em Jales. Eu morei em Jales, eu nasci num bairro chamado 7 de Setembro em Jales e morei em Jales até os 9 anos. Dos 9 anos aos 15 eu fui morar em Mesópolis, é uma cidadezinha perto também na beira do Rio Grande, e praticamente iniciei essa atividade esportiva, né? Depois eu vim estudar no Colégio Agrícola em Votuporanga e Jales e região sempre formava campeonatos que era disputado amadores e chamado Cruzeirão. A partir desse momento de 76 já houve interesse do 15 de Jaú em me trazer para cá. Então, quer dizer, é uma história que iniciou em 76, que na verdade depois eu consegui vir só em 78. Para 76 meu pai achava que não era a hora ainda de sair, porque eu tinha 15 anos de idade, né? Eu vim estudar no Colégio Agrícola. E o Cilinho, na época, como tinha vários olheiros dentro do futebol brasileiro, tinha um treinador da Votuporanguense que me indicou pro Cilinho, que ele foi fazer o contato comigo. Você disse então que seu pai até orientou no começo da carreira, então teve o apoio da família constantemente. Meu pai jogava antigamente era titulares e aspirantes, né? Então meu pai jogava no titular e eu já estava no aspirante. Mas com uns 15 anos eu já estava jogando no time titular dele. E depois eu vim para o colégio, que terminava o segundo grau, você tinha que procurar coisa dentro do orçamento que cabia. E o Colégio Agrícola era uma das opções que tinha. Certo. E esse apelido Alfinete, né? Acho que todo mundo está se perguntando, né? Por que o apelido de Alfinete? Isso aí foi na minha chegada aqui no 15 de Jaú. Roberval Davino, mas Paulinho Jaú. Na época dos Black Power, o cabelo grande, ele era muito magro. Agora não, né? Agora o pessoal diz que eu não sou nem alfinete mais. Aí eles achavam que eu parecia um alfinete, porque era a cabeça do alfinete e o corpo, porque eu tenho as pernas arqueadas, perna de cavaleiro. Então eles botaram o apelido em mim de alfinete e ficou, e acaba marcando, fica mais fácil até dentro do nome do futebol do que chamar pro Carlos Alberto. O futebol ele tem mesmo esse costume, as pessoas apelidarem, né? E fica a marca do jogador, né? Fica, e até hoje ficou associado, né? Então, quem me chama por nome, só as pessoas da família. Depois ficou alfinete e nós estamos aí nessa luta constante. E aí já, quando você veio pro 15 já era alfinete, então como que foi a sua chegada já como alfinete, já consolidado no 15 de Jaú? Então, é aqui que pegou o apelido do alfinete, né? Isso já em 78. E ficou. É difícil você mudar isso depois. Aí você vai para uma equipe igual o Corinthians, que dá uma certa visibilidade enorme. E aí marcou mesmo, carimbou, não tem mais como mudar. Certo. E a sua chegada ao 15 de Jaú, você foi bem recebido aqui? Como que você sentiu a cidade? Aqueles tempos que o futebol do 15 realmente estava no auge, né? Então como que foi essa chegada aqui
no 15 de Jaú? Na verdade, o 15 de Jaú já tinha tentado me trazer, mas o colégio agrícola, o diretor do colégio, ele é responsável pelos alunos, ele queria um contrato. Aí não queria assinar o contrato. Isso com a votuporanguense. Eu tomei uma suspensão no colégio agrícola de 3 dias, aproveitei e vim para Jaú, porque o 15 de Jaú já tinha mandado me buscar. Aí eu aproveitei e vim para cá e vim fazer teste. E fui aprovado e fiquei por aqui desde 78. Certo, aí focou na carreira esportiva mesmo. Aí eu falei que pensei comigo, eu vou ver o que vai dar agora, porque tomou suspensão num colégio por causa de bola, né? Por causa de futebol. Acabei ficando por aqui. Cheguei aqui na época que já estava disputando o octagonal final do Campeonato Paulista de 78. E aí você já entrou no time ali para... Já estava no grupo, né? Mas naquela época era juvenil ainda, né? O Sabará tá aí, conhece bem essas histórias. Era juvenil, então nós treinávamos e fazia os aspirantes, que tornou aspirante bem depois com o Fará, né? Mas naquela época o Cilim já usava isso. E foram 4 anos no 15 de Jaú, 3 anos no 15, de 78 a 81. Eu fiquei de 78 a início de 82. Quando terminou o 15 de Jaú de 81, conquistou uma vaga na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Certo. E depois do Campeonato Brasileiro de 82 é que eu fui transferido para o Corinthians. Ah, sim. E o que foi um momento, né, que mais marcou aí no 15 de Jaú, que você não se esquece, que realmente selou a sua passagem pelo 15 de Jaú? Olha, Danilo, a campanha de 81 do 15 de Jaú, ela foi formidável. Se você for observar, só classificava 5 para o Campeonato Brasileiro. E naquele ano, o 15 de Jaú conseguiu uma das vagas que Corinthians teve que disputar com uma outra fase. Palmeiras disputou por outra fase. E o 15 de Jaú disputou a elite do futebol brasileiro de 82, devido à campanha que nós fizemos em 81. Foi ótimo, foi um time vitorioso, de jovens, todos nós querendo oportunidade. O Cilim deu essa oportunidade e a maioria que fazia parte daquele elenco agarrou essa oportunidade. Nós temos inclusive uma foto aqui, né? Você está comentando. Isso aí era o elenco montado de 81. Quais são os nomes que você se lembra aí que... E tem muita gente principalmente do Fiozão, né? Que era o presidente nosso, o Pracidelli, que hoje está na seleção brasileira com o Filipão, que é treinador de goleiro, né? O próprio Mano, que a gente sempre está encontrando nas rodas de viola, de pôquer, de cerveja, Tobias de vez em quando, que estão tem samba contato bom, então com os amigos? Tem, a gente está sempre se encontrando, às vezes faz alguns joguinhos, reúne o Nível que está aí, Toninho, nós reunimos aqui, Giba que está aqui. Então nós reunimos e fazemos alguns amistosos, Lençóis, aí na Barra. Então, tá sempre, quando tem oportunidade, tá sempre junto. O próprio Marola, que a gente se encontra sempre. Marola, que já veio aqui no Câmara Entrevista também. Esse time aí, o Carlos Silva, que veio jogar com nós, Eugênio. O Cilim contratou 3 ou 4 jogadores nessa época. Contratou o Carlos Silva, o Cardim, Denilson, que está ali, e Eugênio. O restante era a base do 15. E essa foto a gente percebe ali, a fabricante, né, a Lecoq Sportif, que é uma grande fornecedora de material esportivo da França, e o 15 de Jaú conseguiu essa parceria inédita para um clube do interior, né? Um clube do interior. Você vê que se você for ver a foto aí, não tem nem arquibancada nem coberta na época, não. As arquibancadas do famoso Zezinho Magalhães, nem a cabine, o Carlinhos está lembrando aqui, também não tinha. Olha o Cidinho aí, de vez em quando encontra com o Cidinho também, muitas vezes aí. Muito legal, time Auriverde do 15 de novembro de Jaú. E dessa fase aí você encerrou, então foi um contrato, o Corinthians teve um interesse pelo seu futebol, inclusive o próprio lateral do Corinthians, à época, o Zé Maria, que indicou o seu nome para o Corinthians contratar aqui do 15 de Jaú, não foi? Foi, exatamente. O 15 de Jaú, devido à campanha que fez no ano de 81,
E o Corinthians veio jogar aqui e o Corinthians teve uma dificuldade muito grande. Depois, estando dentro do Corinthians, eu fiquei sabendo dos comentários. Teve jogador que passou mal na volta. Porque os jogos naquela época eram 11 horas da manhã. Certo. E o 15 de Jaú, pra gente se igualar às equipes grandes, as equipes da capitais, nós treinávamos muito. Mas treinava bastante. O professor Moya tá aí ainda para poder dizer o tanto que a gente treinava. Bem puxados, né? Como diria. Depois de uma caminhada aí de 30, 40 minutos, ainda tinha mais uma hora de trabalho tático auxiliar. Era disciplina rígida. Treinava muito. E as equipes tiveram dificuldade. Não foi só o Corinthians que sofreu para jogar com nós aqui nesse horário. O Palmeiras sofreu também com jogadores passando mal, tendo que tomar soro após o jogo por causa do desgaste, porque esse horário jogar no interior de São Paulo, jogar em São José do Rio Preto, Ribeirão, Jaú, Bauru, jogar 11 horas da manhã é um suicídio. O fator casa então contava muito pro 15 de Jaú. Conta. Nesses horários, tanto que a gente treinava, menino tudo novo, correndo mais do que a bola às vezes, né? Então, essas equipes, todas elas tiveram dificuldade para jogar aqui com nós. E a maioria, Santos perdeu, Corinthians perdeu, Palmeiras perdeu. Então, quer dizer, fazia frente aos grandes da capital. Não era fácil jogar com o 15 de Jaú naquela época aqui. E assim, o 15 de Jaú, ele realmente, hoje ele está numa situação, até o futebol do interior na realidade, ele está caminhando para uma situação de abandono, né? Então é triste, né, Alfinete? Você que foi jogador, um grande nome, atuou nessa fase áurea do 15 e hoje está vendo aí os clubes do interior definhando aos poucos, né? É complicado, não é? É complicado, está muito difícil. Os grandes ficaram enormes, né? E os pequenos se apequenou demais e sem estrutura. Quem tem um pouquinho de estrutura ainda pode sobreviver. Mas o 15 de Jaú ficou parado no tempo, porque ele não tem um centro de treinamento para formar. O 15 de Jaú sempre foi formador de atletas. Mesmo com todas as dificuldades, o 15 de Jaú ainda consegue, ainda na categoria de base, ainda formar um ou outro atleta aí. É que deu uma parada nos últimos 8 anos aí, deu uma parada, mas que eu me lembro aí, o Daniel foi, eu acho que um dos últimos que saiu daqui para a equipe grande. Então, quer dizer, se parou no tempo, tem que voltar, ter uma estrutura, porque o 15 só tem um campo de jogo e para treino, e você não tem como treinar, menino. O campo auxiliar é muito ruim, então você tem que ter uma área para isso. Específica para treinamento. Para você voltar a formar jogadores, formar uma estrutura, para depois você querer voltar para uma possível primeira divisão, mas eu não vejo isso a curto prazo. Tem que ser um trabalho passo a passo, né? Visando o futuro. E olha que nós já tentamos fazer isso aí, eu com o Wilson Mano, com o próprio Zé, nós já tentamos poder, mas precisava de um apoio maior, né? E realmente, assim, é a política do futebol brasileiro que não permite que os clubes do interior possam continuar revelando jogadores. Era uma fonte de renda para o próprio clube do interior. Ele revelava, né? Então ele conseguia fazer uma reciclagem, investia na estrutura. Ou realmente está faltando alguma coisa, assim, a questão dos patrocínios mesmo, que hoje é difícil até um clube grande conseguir um patrocínio. Então o que você atribui essa dificuldade dos times do interior, especialmente do nosso queridíssimo 15 de Jaú? Olha, numa das fotos que você mostrou aí do 15 de Jaú da Lecoque, você vê que o Fio era o presidente da época. Certo. O que o 15 de Jaú fazia na época? 79, vendeu Marola e trouxe para cá 3 atletas do Santos, um deles foi o Célio. Então o 15 de Jaú vendia um jogador, vendia um atleta, pagava as dívidas que tinha, sobrava um dinheirinho para ele trocar o próximo campeonato. E todos os jogadores formados na categoria de base. Assim aconteceu com o Arone, com o Biônico, o Roberto Biônico, que hoje está no 15 de Jaú, comigo, depois veio o Wilson Mano, aí veio o próprio Célio, veio Toninho. Então, é uma safra de jogadores que vendia-se um atleta, formava-se um caixa, pagava-se as dívidas que existiam e tocava o futebol pro próximo ano.
O Quinjaú parou de vender o jogador, acabou a fonte de renda, porque se depender de renda, o público pagante do Quinjaú é uma média de 1.500 a 1.800 pessoas. Não dá conta de pagar, às vezes, nem a arbitragem, né? Antigamente, a folha de pagamento, a torcida ajudava e colaborava muito para poder fazer a folha de pagamento. Hoje não se faz mais. Se você não tiver patrocinadores, se você não tiver uma boa gestão do clube para arrecadar esse dinheiro, se a cidade não ajudar, fica difícil você montar. O Quinjaú hoje fazendo uma folha na 4ª divisão de R$25 mil e a despesa fixa que tem um clube, é difícil você montar uma equipe. Então você tem que trabalhar com a categoria de base, independente de resultado. E o 15 está numa divisão que tem que fazer isso. O Novo Horizontino fez isso, está voltando para a Série A2. Ferroviária caiu, Noroeste vai disputar agora, tudo porque a hora que o Noroeste ainda tinha um patrocinador forte, que era o seu Damião, que foi presidente do Corinthians, que sempre adorou o Noroeste e que patrocinou o Noroeste por muito tempo. O Quinjaú nunca teve um patrocinador forte, um patrocinador que viesse para poder ajudar a investir e formar atletas, nem que ele tenha que ter a participação, que ninguém vai botar dinheiro no futebol. O Zé foi um maluco que apareceu aí para botar dinheiro e botou dinheiro no bolso. Recuperar esse é muito difícil recuperar se não vender atleta. E ele fez alguns negocinhos ainda, porque nós reunimos com o presidente do Corinthians para poder levar jogador aqui, levar um atleta para investir, para poder uma maneira de ajudar o Quinjaú. Conseguimos alguma coisa, mas é muito difícil se não houver. O 15 Piracicaba tem nós tentamos trazer isso aqui para o Quinjaú. Ele tem uma arrecadação fixa que é jogada na conta de água, que é opcional. Nós tentamos trazer isso aqui, falamos com alguns vereadores e não foi possível. Eu acho que essa falta até às vezes de vontade política também. Eu estou sabendo agora que o Fernandinho, que jogou com nós no Quinjaú, que é da época de 78, que é vereador, está com um projeto bom, que aí eu vejo a expectativa e vejo que o Quinjaú pode tornar novamente a ser uma equipe formadora para poder vender os atletas, aí fazer uma estrutura para depois pensar em... Quinjaú é todo repatriado por pessoas que querem entrar lá dentro do Quinjaú e pegar o pouco que o 15 tem. Com aquele terreno, por exemplo, que tem do lado, que poderia ajudar muito o Quinjaú. O que existe até mais de 200, quase 300% de ações em cima daquilo dali. Poxa vida, complicado mesmo. O pessoal já estava entrando dentro do campo para poder pegar o Quinjaú. Se o Zé não paga algumas coisas aí, é complicado. A dificuldade que o Ivo vem tendo aí, o atual presidente. Eu que fiz parte do conselho, só fiz a minha renúncia porque eu fui trabalhar para Goiás, mas nós sabemos a dificuldade que é lá dentro do Quinjaú do dia a dia. Você manter uma cozinha e você ter, por exemplo, se você trabalhar com 20, 30 garotos na categoria de base, que tem que ter café da manhã, almoço, janta, o café da noite, e você não ter de onde tirar, é difícil, é complicado. Uma responsabilidade enorme, né? Assim, os bastidores ali, a manutenção, que são jogadores, atletas, são pessoas, né? Então você tem que ter esse cuidado, né? Muitas vezes eles vêm de fora, de outras cidades de fora, né? Deixa a família, tem que ajudar a família que ficou em outro estado. Então realmente é uma missão complicadíssima, e não só para o 15 de Jaú, como você mencionou, o Noroeste, que é da cidade de Bauru, há poucos anos conquistou a Copa Paulista, uma vaga na Copa do Brasil, e hoje vai disputar a quarta divisão do Campeonato Paulista. Então realmente é complicadíssimo, né? É uma situação que os clubes do interior estão enfrentando, e é uma pena a gente ver essas grandes marcas do futebol brasileiro, 15 de Jaú, Noroeste, experimentando situações assim complicadíssimas mesmo, né? Olha, às vezes tem muitas pessoas aí que ficam vendendo uma ideia que o 15 tem que ficar subindo para 3, para subir para 2, para subir para 1. O Mojimirim, que sempre está vendendo algum atleta, tá lá com o Rivaldo, que tem um carisma, campeão do mundo, que arruma patrocinador, tá brigando com o patrocinador, mandou um treinador embora da Série C do Campeonato Brasileiro, do qual ele é líder, porque ele disse que não tinha condições de pagar o treinador. Que situação difícil. Então, às vezes tem gente aqui em Jaú que fica vendendo uma imagem achando que o Quinjaú tem que subir. Se o Quinjaú está tendo na 4ª divisão, com a folha que dá R$25 mil, aproximadamente isso aí, que não está conseguindo pagar as folhas de pagamento,
Como é que vai querer montar um time para terceira, para A3, que no mínimo tem de 100 a 120 mil para você montar uma equipe? Da quarta divisão para a terceira divisão, o nível já sobe absurdamente, né? Totalmente. Se você na segunda divisão, diferente. Aí você sobe para a segunda divisão. Se você não tiver uma folha mais ou menos de 250 mil, você não sobe. Não consegue nem disputar ali com. Nem disputar. Fica na zona de rebaixamento. As equipes que disputam a primeira divisão do Campeonato Paulista: Ituano, Mojimirim, que tá aí, Botafogo, Comercial. Tem uma receita da federação de aproximadamente 2 milhões, 1 milhão e 800 aí. Eles montam time e caem para a segunda divisão. O Marília, que voltou, vai disputar a Série A1, conseguiu o acesso, mas é uma jornada complicada, né? Sobe, fica um ano, desce, aí que às vezes despenca, dá 2 para 3, como foi o caso do Noroeste, né? Ele caiu da 1 para 2 para 3 e agora vai disputar a Série B, que é a quarta divisão. Então é complicadíssimo, né? E esse tinha um patrocinador bom, que era o seu Damião, que eu falei para você. É que aconteceu. Entra o pessoal da retaguarda, os chamados que gostam, queria saber das contas do Noroeste. O cara tá pagando tudo. Pagava folha, pagava funcionário. Aí entra não, tá ganhando dinheiro. Quem vai botar dinheiro? Os filhos do seu Damião é do futebol, tá mexendo no futebol. Mas o Noroeste estava na primeira divisão. E o que acontece agora em diante? O seu Damião saiu, tá na quarta divisão. E a tendência é que dificulta cada vez mais. E Jaú Bauru dá 3 Jaú. Exatamente. De população. E não vai ter patrocinador, não vai ter gente para poder montar a equipe de novo. As dificuldades que o Noroeste está igual do que em Jaú, sem dinheiro. É uma situação. A gente torce realmente para que essa situação, como você disse, num futuro, né, a longo prazo realmente, se reverta, né? Que o nosso galo da comarca consiga experimentar novamente um pouco do grande prestígio, né? Uma marca mesmo do futebol paulista, do futebol brasileiro, que todo mundo conhece, o jauense também aprecia, e a gente vai torcer aí para que o 15 consiga um dia recuperar um pouco desse prestígio. Agora vamos falar da sua mudança para a capital paulista, né? Então realmente você se adaptou ao futebol corintiano, o Zé Maria, que era o lateral direito, que você foi contratado para substituí-lo realmente. Inclusive a gente tem uma foto que mostra ali, né, uma foto emblemática, você e o Zé Maria. Então como que foi essa chegada, essa adaptação ao Corinthians, Alfinete? Tudo devido olha para você ver, naquela época existia o torneio Início e eu jogava de volante de meia no Quinjal. No início do campeonato de 81, o Cilinho tirou o Célio, que estava de centroavante, trouxe o Célio para a posição que eu estava jogando e me colocou na lateral direita. Eu fiz um campeonato paulista no segundo semestre de 81. Fiz o Campeonato Brasileiro de 82 para o 15 de Jaú. Em menos de um ano eu fui transferido para o Corinthians na indicação do próprio Zé Maria. A foto ali, os dois laterais que se cruzam, né? Uma foto emblemática, o Zé Maria e o Alfinete. Porque assim, esse título, dois laterais, é um que iniciou uma carreira no Corinthians de 72, depois que saiu da Portuguesa, 10 anos jogando no Corinthians, e eu chegando em 82. As duas gerações se cruzando. E que muitos laterais passaram pelo Corinthians e não ficou. Aí eu pego o Zé Maria, que no ano seguinte, de 83, ele sai candidato a vereador para São Paulo. Eu me torno já o titular da posição na minha chegada do Quinjaú para lá já. Essa foto que a gente vê ali, próximo ao prédio, o prédio do Banespa ao fundo, né, o famoso prédio do Banespa, na cidade de São Paulo, também uma foto marcante, não é, Alfinete? Isso aí você vê que o Zé Maria está de terno aí, ele era o vereador já na cidade de São Paulo. Ele já estava na outra função dele, já tinha deixado o futebol de lado, entre aspas, né? Foi uma matéria, se não me engano, do Placar, e por causa dessas dois laterais que se cruzam, duas gerações completamente diferentes, de um jogador que era muito mais marcador, no caso do Zé Maria, e de um lateral que estava chegando com a filosofia completamente diferente, ser mais apoiador do que marcador. Então já era uma função que você já estava praticamente adaptado aqui do 15 de Jaú. Adaptado ao 15, desde do tempo do 15 de Jaú. Aí o Cilinho achava que para ter
ter uma outra oportunidade em outra equipe, essa modernização do lateral que mais apoiava do que marcava, né? E no caso, essa passagem pelo Corinthians, você participou de 107 partidas, né? No almanaque do Corinthians, do jornalista Celso Unzetti, são 54 vitórias, 34 empates e 19 derrotas. Então foi realmente um saldo super positivo, né? Ali uma temporada no Corinthians que foi de 81 a 83, né? E você inclusive foi bicampeão paulista pelo Sport Clube Corinthians Paulista. Foi uma emoção assim incomparável, né? Campeão paulista pelo time do povo paulista, né? Que é o time da massa, o grande clube do futebol paulista, e já está chegando também em nível nacional também, né? Então foi títulos assim marcantes, né? Sentindo a torcida vibrar, comemorar esses 2 títulos, bicampeão paulista. E o Corinthians perdeu o título de 84 também. Perdeu em 84. Mas uma história bonita. Eu saí do 15 de Jaú em abril de 82 e volto campeão do campeonato de 82, tornando bicampeão. Atleta dos 2 anos escolhido, naquela época fazia a seleção paulista, os 2 anos escolhido como o jogador da posição. Foi 82 ou 83? 82, 83. Eu saí no início de 84. Aí os probleminhas de ordem com o diretor de futebol, no caso do Adilson, né? Que o filho dele hoje faz parte que é diretor de futebol do Corinthians hoje. Você realmente, que você está comentando que depois teve esse desentendimento, mas a sua chegada foi uma contratação milionária para a época, né? A gente tem até um recorte de jornal, inclusive, que você custou 30 milhões de cruzeiros, né? A época era cruzeiros a moeda. Era moeda. Então a gente tem Alfinete está perto do timão. Já estava ainda com o uniforme do 15 de Jaú, nessa fotografia, nesse recorte de jornal, que a imprensa tinha essa cobertura extensa realmente dos clubes do interior, e você já lá 15 pede 30 milhões por Alfinete. Então essa foi uma contratação milionária para a época, né? Para a época, na verdade, o 15 está pedindo 40 milhões para poder vender. Aí o seu Fio mais o Valdemar, que trabalhava dentro da federação, junto com o presidente do Juventus, fizeram um acordo que 30 milhões era um valor justo. E o Corinthians veio e pagou esse valor para poder, na minha contratação. E aí a história ela se engrandece a partir do momento que o Corinthians dá uma visibilidade maior. Os campeonatos disputados, as conquistas, tudo isso valoriza e eterniza seu nome dentro do futebol. E você realmente sentiu essa paixão da torcida corintiana? A gente continua vendo algumas fotos da sua chegada, né? E você realmente sentiu essa paixão da torcida corintiana, da fiel torcida? É diferente mesmo, assim, dos outros clubes que você passou, tanto antes no 15, depois a gente vai comentar dos clubes que você passou também, mas é diferente a torcida do Corinthians? Ela é diferente. Se você for pegar as arrecadações, mesmo hoje do Campeonato Brasileiro, ela mantém uma média de torcida dentro do campo que é grandiosa. Então ela, através do sócio torcedor hoje, ela tem uma venda de ingresso de 20 mil ingressos para cada jogo. O Corinthians, todo jogo, ele bota 30, 40 mil pessoas. Se você for colocar isso em consideração, independente de campeonato brasileiro ou campeonato paulista, isso é muito grande. Então, para aquela época, na decisão de 82, nós botamos mais de 100 mil pessoas dentro do Morumbi. Inclusive o Morumbi, a gente depois tem uma foto também ali que ele estava lotadíssimo, né? Quando não tinha ainda o Estatuto do Torcedor, né? Que hoje a FIFA também está colocando essa questão das cadeiras numeradas para se respeitar, mas antes era quanto mais gente no estádio, melhor. Olha, o Corinthians está estudando a condição de tirar algumas cadeiras por causa da torcida. Para realmente ampliar o público. Está querendo que o torcedor seja comportado, né? E hoje a gente percebe assim que as pessoas, os torcedores, eles gostam mesmo de vibrar, pular, né? Então realmente é complicado, né? Esses públicos pagantes de antes, realmente é difícil a gente ver nos jogos
dos dias de hoje, porque realmente é impossível, né? Por conta da agitação da torcida, então os clubes já se preparam para colocar uma quantidade limitada, né? E o Morumbi aí nessa foto, no caso, lotadíssimo, né? Pessoas em todos os níveis da arquibancada, era algo mágico, eu acredito. Era muita gente que cabia, mas com as cadeiras hoje eles querendo prender o torcedor ali vai ser difícil. O Corinthians já está estudando a possibilidade de tirar as cadeiras para que o fiel torcedor ele possa estar lá pulando, se alegrando, cantando, empurrando o time, que é uma marca do Corinthians. Um bando de loucos, né? Essa cobrança da torcida torna-se diferente. O Corinthians, jogar no Corinthians é diferente. É uma cobrança diária? É uma cobrança diária. Tem retorno? Tem. Mas a torcida, ela é diferenciada. E nesse período, assim, o que você acha que foi um episódio marcante, um jogo, um clássico marcante, uma final? O que mais te marcou realmente desse período, dessa era corintiana? Olha, tem 2 episódios. Primeiro que o bicampeonato, nós tiramos do São Paulo o tricampeonato de 80, porque o São Paulo vinha sendo campeão de 80 e 81. Em 82 ele estava tentando o tricampeonato. E o Corinthians ganhou os 2 anos seguidos. Quebrou a sequência. Quebrou essa sequência. E nesses 2 anos, o adversário direto com o Corinthians foi o São Paulo. As 2 decisões de 82 e 83 foi o São Paulo. E o outro episódio que teve, que no campeonato, se não me engano, de 83, nós tivemos problema com o ônibus do Corinthians para poder chegar no Morumbi. E a torcida do Corinthians fez uma escolta, nós jogávamos decisão com o Palmeiras, nas oitavas de finais. E a torcida do Corinthians fez uma escolta pra gente, quem conhece o Morumbi, tem uma rotatória ali, o ônibus não conseguiu chegar naquilo ali. Ela fez uma proteção, nós descemos desse ônibus, caminhamos a pé até a chegada do Morumbi, tomamos um sufoco do Palmeiras, que graças ao Leão, que fez cada defesa, porque não deu tempo nem de aquecer. Teve que entrar em campo do jeito que chegou. Tomamos um sufoco, depois que equilibrou pro segundo tempo, que veio o equilíbrio, e nós ganhamos o jogo e foi ter condições de decidir com o São Paulo. Muito legal esse episódio. E no caso, você participou ali de um movimento, um período conhecido como Democracia Corintiana, né? Você pode falar um pouco melhor pra gente, já que você estava ali no cerne, no núcleo corintiano desse período tão comentado pela imprensa futebolística, né? A Democracia Corintiana. Na verdade, embora eu fui pro Corinthians com 21 anos de idade. Então, houve esse movimento onde os jogadores queriam uma participação maior, se tratando de futebol. Porque o futebol sempre foi fechado. Ele continua ainda, com essas dificuldades todas, mas ele é fechado. Mesmo com essa abertura. Então, criou esse Washington Oliveto, que fazia parte, ele é um corintiano, ele é conselheiro do clube, ele é sócio do clube. Então criou-se a Democracia Corintiana, onde os jogadores casados, eles não concentravam, só concentravam os solteiros. Eles vinham para o almoço e depois ia para o jogo. Dentro disso houve um movimento de liberdade, onde o povo queria escolher seus representantes. No caso da Direta Já, no Vale Anhangabaú, de início de 94, onde o manifesto era para você ter mais condições e mais liberdade, até para escolher os seus representantes, porque a gente ainda estava saindo de uma ditadura, né? Se você for analisar a história, o país foi se abrindo aos poucos para essa liberdade, para essa chamada democracia que a gente tem hoje. Então nós participamos desse movimento e muita gente se interessou para saber a maneira da gente trabalhar, a liberdade que a gente tinha para escolher o treinador, os votos, todos participavam na votação para escolher o treinador. Então era uma coisa participativa, onde os atletas opinavam. E juntando com a época do país pedindo por mudança, deu uma visibilidade muito grande
para essa época. Foi um movimento ali que nasceu da efervescência política à época, né? Os dois atletas que ficaram também conhecidos por esse período é o Sócrates e o Casagrande, né? E no caso você também teve um contato enorme com o Sócrates. A gente tem inclusive uma foto ali emblemática de um recorte também de jornal que ele fez um gol, você foi ali comemorar com ele, inclusive tem um episódio dessa partida aí que ficou marcado para você, né? Na verdade, o líder da democracia era o Sócrates. Sócrates. Ele era ele junto com Adilson. Adilson é formado, ele tem, junto com o Vladimir, né? Mas o cabeça da democracia era o Sócrates com Adilson. Esse episódio desse lance é de um lance que o Dario Pereira, ele fez alguma graça no jogo e chegou no vestiário. O Sócrates pediu que era para poder jogar bola nele que ele ia decidir. E é um lance do Zenão virando uma bola do lado esquerdo para o lado direito, que eu ajeito de cabeça para ele e ele faz o gol. E ali o São Paulo foi desclassificado. E nós passamos a... Só de tirar o rival da competição já aí foi grande. Depois é o lance dos 3-1, porque ganhamos de 1-0 e já estava caminhando o título, né? Mas é nesse tipo de lance, né? De um gênio, que eu vi o Sócrates como um gênio. Essa comemoração era emblemática, né? Que ele levantava. Quando eu cheguei no Corinthians, Danilo, eu estava no hotel e ele estava servindo a seleção brasileira, que a seleção brasileira de 82... quando foi para a Copa, eles ficaram aí mais de 2 meses na Toca da Raposa. E ele chegou e foi no meu quarto me cumprimentar, desejando boa sorte, e disse assim para mim: o que você fez no 15 você vai ter que fazer aqui agora. Já cobrou, né? Já ficou a cobrança. Um cara do nível que ele chegou na seleção brasileira, com o status que ele tinha, ele vai no quarto de um recém-chegado. Então isso deixa qualquer um feliz, se tratando de um ídolo, do maior jogador da minha geração que eu vi dentro do Corinthians. Muito bom esse contato. E quais foram outros nomes, outros ídolos que você tem da sua história? Seja companheiro, colega, como o amigo, como Sócrates, ou outros ídolos que você se espelhou, nomes que realmente coloca na sua galeria de admiração. A minha geração, ela foi rica de talentos. Então, mas eu tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores. Mesmo, por exemplo, lá dentro do Corinthians mesmo, com o Zenão jogando, o próprio Birubiru. Aí uma qualidade do Casagrande, que foi artilheiro. Essa foto aí a gente vê, né, no recorte, o Birubiru ao fundo, né, os nomes. O Zenão tá ali, né, o Wagner Basile, que jogou com nós e foi campeão brasileiro aí pelo São Paulo, em frente ao Guarani. O próprio Eduardo Amorim, que está ali. Eu estive com o Eduardo agora recente em Belo Horizonte, reunido com ele, batendo um papo. Então eu tive a oportunidade de jogar com o Dicá, com o Jorge Mendonça na Ponte Preta, Osmar Guarnelli, um dos melhores zagueiros que eu tive a oportunidade de jogar junto com ele. Depois no próprio Grêmio, de jogar com o Valdo, com o Cristóvão, que hoje é treinador aí, o próprio Paulo Egídio, que foi um dos pontos mais difíceis que eu tive a oportunidade de jogar contra. Lima, que jogou aqui no Corinthians, que todos conhecem, Daniel Gonzalez. Então eu tive a oportunidade e o privilégio de jogar com grandes jogadores, a favor e contra, porque a geração minha é a geração de Zico, de Andrade, de Leandro, né, de Oscar no Dario Pereira, de Marinho, de Getúlio, quer dizer, depois jogar contra o próprio São Paulo, os minutos do Cilinho, de Miller, essa turma Pita. Então, João Paulo, os dois João Paulo, difícil de jogar contra eles, do Guarani e do Santos. Então eu tive esse privilégio de jogar a favor e contra grandes jogadores da época. Os grandes craques do Brasil, eles realmente permaneciam aqui, né? Não havia esse assédio dos clubes europeus, esse futebol globalizado que a gente percebe hoje, não é, Alfinete? Não existia ainda
transferências de grandes jogadores. Eu me lembro que tanto o Sócrates quanto o Zico, que eram os maiores expoentes do futebol brasileiro, foram vendidos por 4 milhões e meio de dólares. Poxa vida, cada... Zico, que vinha de campeão mundial, foi vendido por 4. O Sócrates foi vendido por 3,5, 4 milhões de dólares na época. E hoje a gente percebe aí transações que já passam da casa dos 10, 20, 100 milhões, né? O futebol hoje ele trabalha com valores astronômicos, né? O Davi Luiz foi vendido por quanto agora? O Davi Luiz é o zagueiro mais caro da história do então, futebol mundial. Modernização, os valores são outros, né? Como que você analisa, assim, né? Você acha que o jogador ele não veste mais a camisa como antes? Ele realmente se apega ao dinheiro? Como que você avalia essa situação do futebol atualmente? Olha, Danilo, aquilo que eu falei pra você, ainda existe uma coisa arcaica no futebol. Antigamente nós não tínhamos o passe livre. Brigou, veio a Lei Pelé, houve alguma mudança. Alguma mudança pro bem e outras que alguns clubes, por exemplo, o Quinjaú, ele não tem condições de fazer um contrato longo com um atleta, porque isso é oneroso pro clube na situação que está. Aí às vezes vem um empresário e tira o atleta daqui. Se você não cumprir com as suas obrigações de INSS, de pagar o que você tem de pagar na área trabalhista, você perde o atleta. E às vezes o Quinjaú não tem condições de fazer isso. E os grandes clubes hoje, que têm essa condição, é mais difícil você tirar atleta desses clubes. Mas então, essa dificuldade grande hoje de você formar os atletas, está nisso aí também. Mas eu não vejo que é só o único culpado, não. A má administração no futebol, ela continua até hoje. Infelizmente, é mal gerido, política no mal futebol, administrado. O dinheiro que se entra no futebol hoje é grande demais. E ele sai pelo ralo, porque existem os meandros no meio do futebol aí. Complicado. Então tem coisas no futebol ainda que é meio arcaico ainda, né? Então, se tem muito mais dinheiro agora e os clubes continuam na penúria que estão aí. Até a gente estava falando da dificuldade dos clubes do interior, mas os grandes clubes do futebol brasileiro também enfrentam aí situações complicadíssimas também. Os clubes de São Paulo, Palmeiras, por exemplo, uma dificuldade enorme de um patrocínio, e quando consegue, os valores também não são o ideal, né? O clube ele tem que assim, rever a política financeira dele para, como você disse, tem que pagar jogador, pagar funcionário, muitos gastos, né? Muitos gargalos, né? E as dívidas só vão aumentando, né? Eles estão criando hoje uma metodologia de separar clube. O único que faz isso que eu conheço aqui é o São Paulo, e ainda mesmo assim é meio complicado. E o Juventus. Mas estão querendo separar clube do futebol. Porque o dinheiro que é gerado no futebol hoje está passando a pagar a despesa do clube. Do clube empresa, né? No caso porque é muito funcionário para manter um clube, igual o Corinthians tem lá, o Parque São Jorge. Então, tem que gerar receita. Não tem essa receita, tem que tirar dinheiro de algum lugar. E está tirando dinheiro do futebol para isso. O futebol é a principal fonte de renda. A principal fonte de renda hoje é o futebol com a emissora de televisão. Aí os clubes vão lá e pegam dinheiro adiantado daqui 4, 5 anos e depois fica na mão da televisão. E aí é o que está acontecendo no futebol hoje. É necessário uma mudança, né, nisso aí, porque a expectativa que a gente está vendo do futebol e a valorização também que está tendo em termos de salário, tem muitos clubes grandes aí que tem dificuldade financeira enorme. Botafogo, Vasco, próprio Santos, Palmeiras. É difícil contratar jogadores, né? O Palmeiras está tentando implementar uma política de contratar com valores baixos, né? Até 200 mil, um valor baixo, até 200 mil. E é difícil, os jogadores não aceitam o contrato por produtividade, né? Vai aumentando os prêmios, os valores, conforme as conquistas, né? Então é difícil mudar essa filosofia do futebol realmente, né? Às vezes essa produtividade deles é de às vezes até ver quantos jogos o atleta faz, porque a maioria desses jogadores que vem de fora, ele tem que fazer uma readaptação do futebol brasileiro, porque o cara fica 10 anos na Europa. O metabolismo é outro.
Aí você tem que voltar aqui pro Brasil para um clima igual o nosso agora. A dificuldade que os caras estão tendo, marcando jogo no Brasil. Se readaptar, né? 1h da tarde para jogar no futebol no clima nosso, isso é uma loucura. Mas o interesse maior é da FIFA. Então, quer dizer, o interesse financeiro é maior do que o interesse de clubes, de federações e de atletas. O atleta é o último da escala que tem. Agora está havendo um movimento do bom senso aí. Tomara que mude alguma coisa para o bem. Alguns jogadores estão se movimentando, né, para tentar mudar um pouco essa filosofia do futebol, né? Porque os direitos você paga, já vem do teu contra-cheque, muita coisa já descontada. E depois para você ter aproveitamento disso aí para a aposentadoria, é uma dificuldade enorme. E o ciclo é pequeno, da vida profissional, ela é curta, né? E você faz essa contribuição. Já vem, então está tendo um movimento para que cria uma faixa etária para atender especificamente os atletas. Agora, voltando um pouco à sua carreira, você também teve uma passagem, a seleção brasileira também, inclusive um episódio ali que acabou criando um certo atrito. Como que foi essa passagem que você estava comentando comigo? Na verdade, é que em 83 o Parreira inicia-se dando oportunidade para muita gente. A gente tem até um recorte ali do jornal, né? Parreira anunciará somente hoje, né? Então havia essa expectativa de você estar participando dessa seleção brasileira. O engraçado é que quando tem a convocação, comunica-se a rouparia do clube para arrumar tênis, chuteira, para levar o atleta. Aí e realmente aconteceu, só me tiraram o Vladimir e o Zé não foram. Eles foram convocados. Aí ficou o Corinthians com 5 jogadores, aí alegou que não poderia ter 6 jogadores, porque existe uma lei que não pode ter aí até o máximo de 5, e aí o cortado fui eu. Aí começou o desentendimento meu com o diretor de futebol, no caso do Adilson, dentro do Corinthians, que já vinha devido a alguns problemas salariais, que o imposto de renda que era descontado do meu salário era maior que o meu salário. Quer dizer que eu estava vivendo praticamente de bicho dentro do Corinthians, né? Aí houve um atrito. Bicho é aquela premiação que eles pagam por jogo, né? Como você citou aí, nós tivemos mais vitórias e empate do que derrota do Corinthians em 100 e poucos jogos que nós fizemos, né? Então, eu comecei o desentendimento com a Adilson nisso aí. E com a não convocação, que ele tirou o meu nome, que é o sonho de todos os jogadores, o ápice é chegar à seleção brasileira. E depois houve outra convocação de 84 para a Olimpíada. Eu estava na Ponte Preta. E depois o Julito veio lá e fez uma mudança e levou o time inteiro do Internacional. E na primeira convocação estava eu, o Chicão e o Osmar Guarnelli da Ponte Preta. Jair. Você comentou aí da Ponte, né? Então foi logo na sequência. Você saiu do Corinthians para Ponte Preta, né? Eu tinha idade para disputar a Olimpíada de 84, né? O Jair Pisserni, que era o treinador, convocou a mim, Chicão e Osmar Guarnelli. E depois houve essa mudança na CBF de um dia para a noite lá e desconvocou todo mundo e convocou o time do Internacional. E nessa história convocaram um lateral que era reserva meu no Corinthians e me deixaram de fora. Deixaram o alfinete de fora da seleção. Convoca o Ronaldo, que era reserva meu e do Vladimir, porque ele jogava nas duas posições. Imediata no Corinthians, era reserva das duas posições dele. E levaram o time praticamente todo no Internacional. E foi uma frustração para você, assim, ver uma possibilidade tão próxima de defender a seleção brasileira e por questões aí internas, questões às vezes políticas, realmente ficar de fora, né? A política é grande dentro do futebol. Ela é enorme. Virou balcão de negócio. A CBF virou balcão de negócio. Você quer vender um atleta, você convoca ele. Valoriza-se o atleta e vende. Existe, lógico que para a época, você fica magoado com a situação, porque você está convocado, de repente, do dia para a noite, você é desconvocado. Isso pela segunda vez. Porque a primeira foi essa do Corinthians, né? Então,
E você sonha o máximo, alcançar o máximo dentro do futebol. Mas aí a vida segue, eu passei por outras grandes equipes. Você se transferiu para Ponte Preta, né? Atuou 2 anos e foi para o Sul, foi para um grande clube do futebol brasileiro que é o Grêmio, né? Lá foi um período também glorioso, né? Campeão da Copa do Brasil de 89 e foi assim realmente uma experiência desse futebol sulista, né? Que você não havia experimentado ainda, né? Eu fiquei 18 meses praticamente na Ponte Preta e fiquei 18 meses em Joinville. E do Joinville eu fiz minha transferência para o Grêmio. E a primeira Copa do Brasil nós conquistamos pelo Grêmio. Eu fiquei 4 anos no Grêmio e voltei para lá em 93 novamente. Nós temos algumas fotos do eu tinha um espaço conquistado dentro do Grêmio muito grande, um respeito muito grande. Até hoje eu recebo homenagens e convites quando encerrou a participação no Olímpico, eu fui convidado. Na inauguração da Arena Nova do Grêmio, eu fui convidado. Convidado então, também. Existe um espaço aí conquistado ao longo dos anos aí, que é o que você faz, o passado seu, que te dá essa oportunidade, os convites, né? De você estar recebendo prêmios. Os grandes jornais sulistas, né? Uma espetada no Caxias, né? Então, foi uma passagem realmente vitoriosa, que inclusive o primeiro título da Copa do Brasil do Grêmio, você marcou o primeiro gol, né? Dessa campanha do título de 89, campeão da Copa do Brasil, você foi o autor do primeiro gol, né? Isso me dá a oportunidade de estar sempre dando entrevista pro pessoal do Sul. Sempre estão me ligando e fazendo convite para receber premiações. Então é uma coisa que marca, né? Os títulos marcam o atleta dentro do clube, que vai fixando ele, que por exemplo, eu ganhei os 2 títulos no Corinthians, ganhei 2 títulos no Joinville, ganhei um título no interior na Ponte Preta, ganho 5 títulos no Grêmio, ganho 2 no Atlético, ganho um de 3 meses no Vila Nova, num clube pequeno do futebol goiano, mas que tem uma torcida enorme, mas ele é grande para o estado, né? Então, quer dizer, essas conquistas marcam o atleta dentro da sua carreira. E eu, graças a Deus, eu tive essa felicidade. As grandes glórias. E é interessante que ali no Grêmio você foi tricampeão gaúcho. Se no Corinthians você foi bicampeão paulista, no Grêmio, na sua passagem que foi de 87 a 1990, em 85, 86 e 87 ali foi grandes títulos ali no futebol gaúcho, né? O Grêmio já vinha de 85 a 86. Eu cheguei em 87. Nós ganhamos o título de 87, 88, 89 e 90. Do campeonato gaúcho. Quer dizer, são 4 títulos ali, mais um da Copa do Brasil e 2 semifinais do Campeonato Brasileiro, que o Inter ganha da gente, elimina o Grêmio e disputa o título com o Bahia. E depois de 90, o São Paulo elimina o Grêmio novamente e disputa o título com o Corinthians. E depois eu vim novamente no Atlético Mineiro, ter novamente a chance de disputar as finais do Campeonato Brasileiro com o Atlético. Você comentou aí desse jogo com o Inter, né? A rivalidade no Sul ela é incomparável, né? Porque são 2 times apenas e tem um caso específico de uma foto, inclusive, que você estava ali com todos os jogadores do time, que a patrocinadora era a Coca-Cola e ela não pôde utilizar a cor tradicional dela, que é vermelha, por conta da rivalidade com o Internacional. Então ela teve que usar o fundo preto ali, que é o tricolor gaúcho, é azul, branco e preto, por conta dessa rivalidade, né? Então é uma rivalidade assim incomparável no futebol paulista, né? Porque aqui são 4 grandes clubes, né, que dividem as paixões dos torcedores, e lá são 2 apenas. É verdade. Inclusive na época a Coca-Cola tinha um slogan no meio do centro-campo. E tinha que ser de preto também, não aceitava vermelho. Aí é uma foto que a Coca-Cola teve que mudar devido a essa rivalidade. Agora imagina vocês veem na foto aí o Paulo Egídio. E eu queria levar o Nelson, irmão dele, para poder jogar no Grêmio junto com a gente. Aí o Grêmio colocou assim, mas Alfinete, 2 irmãos aqui, falei assim, traz o camarada, que o camarada é bom jogador, é excelente jogador. E ele foi transferido para o Inter. Imagina como é que vai fazer 2 irmãos, porque eles não aceitam, no Sul eles não aceitam nem esse contato de atleta com atleta. E nós reunimos às vezes na casa do Nelson, são irmãos, como é que vai... E eu sou amigo dessa família, então quer dizer, desde 82 eu sou amigo do Paulo Egídio de 83. Uma situação quando ele foi delicada. É uma situação delicada e o pessoal não aceita muito isso aí não.
E é interessante aí nessa foto também, era o antigo Estádio Olímpico, né? Antigo Estádio Olímpico. E no caso tem alguns nomes aí que você já mencionou, inclusive o irmão do Ronaldinho Gaúcho, né? O Assis, né? O tá Assis, ali também na... O irmão dele nessa época era infantil do Quinjaú, que ele estava nas categorias. O Edinho aí, que disputou 3 Copas do Mundo, Jandir, Cuca, que hoje é treinador, que tá aí. Grandes nomes do futebol. Mazzaropi, que está lá, foi vereador também. Em Porto Alegre, mora lá até hoje. Eu, quando tenho oportunidade, eu visito esses camaradas aí, a gente se encontra, hein? E o Grêmio, você assim, teve uma passagem tão marcante que eles recontrataram você. Depois você foi pro Atlético Mineiro, né? Em 91, 92, Ituano, 93, Vila Nova, que é um time de Goiás, e em 93 voltou ao Grêmio, né? Então realmente foi o grande reconhecimento da sua passagem, foi esse interesse de recontratá-lo, né? Esse retorno, aí o Grêmio, você analisando as coisas da época assim, ele assina um atestado de reconhecimento do meu valor de eu voltar. E na história do Grêmio, a história de atleta voltar a vestir a camisa do Grêmio, acontece comigo. Muito, muito interessante essa passagem, essa difícil volta. Quando você voltar, é muito difícil. Então, na história do Grêmio, você vai contando nos dedos aí que não enche a mão. Realmente. E no caso, nessa entre-safra, né, dos 2 períodos que você passou pelo Grêmio, você também teve passagens pelo Ituano, Vila Nova e o Atlético Mineiro, né? Então, teve ainda grandes clubes aí que você atuou antes de voltar ao Grêmio, né? Engraçado que em 87, o treinador meu era o Filipão, que é o treinador da Seleção Brasileira. Filipão, em 93, quando eu voltei, Scolari. era o Filipão também. E como que foi esse contato com hoje o técnico da Seleção Brasileira? Foi o técnico do Penta, né? E você se inspirou aí no Filipão também, foi um contato interessante com o xerifão, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários treinadores. A maioria deles, mais de 90%, eu tive amizades e relacionamento familiar, de frequentar restaurante junto. O Filipão é um caso desses, e assim como outros. O Edu, irmão do Zico, foi treinador meu. Tive alguns probleminhas com alguns treinadores, no caso do Carbone na Ponte Preta, e que depois, na minha volta para o Ituano, o Carbone foi treinador meu na saída do Cilinho para São Paulo. O Carbone vem para o Ituano. E a minha saída de 85, no início de setembro de 85, para o Joinville, foi no desentendimento com o Carbone. E em 93, quem pede minha contratação para o Ituano? O Carbone. Como o mundo dá voltas realmente, né? Porque o fato é que ele queria descarregar um momento de estabilidade dele em cima de mim, que eu não tinha nada a ver com o assunto, né? E depois ele pede minha contratação no Ituano e eu vou lá para ajudar o time dele a tirar o time dele do rebaixamento do qual não conseguimos. Foi a missão eu tinha saído permanecer na elite. Eu tinha saído do Atlético Mineiro no início de 93. Aí eu fiz aí segundo turno pro Ituano e fiquei 3 meses no Vila Nova, devido a um amigo, de você ir trabalhar com um amigo que era o Roberval, que estava iniciando a carreira de treinador no Vila Nova, e me pediu para eu poder ajudá-lo. E eu, esperando um convite para o Campeonato Brasileiro de 93, entre ter que ficar parado, eu fui lá ajudar o Roberval, acabando sendo campeão pelo Vila Nova, e aí a minha volta para o Grêmio novamente. E deveria ter ficado no Grêmio, mas aí eu quis conhecer os ares do Rio de Janeiro e fui pro Fluminense. Houve o interesse do Fluminense? Como foi essa transferência? Tinha um interesse, não, aí já era dono do passe, eu já tinha comprado meu passe do Grêmio, no início de 91 eu adquiri meu passe do Grêmio. E aí apareceu o convite do Fluminense, mas o pessoal do Grêmio queria que eu ficasse lá. Devido a esse respeito, essa troca, essa consideração, né, aos anos prestados de futebol do Grêmio. Então, mas eu queria experimentar outros ares e fui pro Fluminense. Em 1994 você teve essa passagem pelo Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. Como foi essa passagem no Rio de Janeiro? Não foi muito agradável, porque eu machuquei o joelho no início da pré-temporada. E consegui fazer alguns jogos, chegando na final do Campeonato Carioca, com o joelho estourado. Eu tive uma lesão no joelho das antigas, o famoso Dr. Milton Cury,
todos vocês conhecem, que fez minha cirurgia de 80, que extraiu o menisco por integral. E depois, o Dr. Ney Lamarck, eu machuquei no Rio de Janeiro, mas fui operar em Belo Horizonte, que já fazia artroscopia. E porque eu fui fazer, houve um desentendimento com o Fluminense, que ele não aceitou isso, e eu acabei rompendo o contrato. Na verdade, o Fluminense rompeu o contrato comigo, mas eu tinha um contrato de 1 ano com o Fluminense. Era para disputar o Campeonato Brasileiro de 94 para o Fluminense. Aí eu aproveitei e resolvi parar. Aproveitei depois a deixa do Cilinho, estava voltando para o Quinjaú, e iniciei uma atividade nova de treinador. Aí não saiu do futebol, você chegou a se aposentar como jogador, mas aí já teve essa oportunidade de retomar as suas ações no futebol, e você não pensou muitas vezes, abraçou a causa e começou a carreira de treinador. É um momento, eu praticamente fiquei mais de 1 ano fazendo essa transição de ex-atleta de nível, de ter jogado nos grandes clubes de futebol brasileiro, para ter uma vida diferente fora do futebol. Aí depois apareceu o Cilinho, estou novamente aí entrando no futebol, que é esse espaço, essa coisa de você largar desse mundo que é meio fantasioso, que é o futebol, das regalias, queira ou não, às vezes você encontra devido ao status que dá o futebol, e você está no cotidiano, ela é danada. Um choque, né? E aí eu aproveitei e comecei a trabalhar na categoria de base do Quinjaú, do qual o Cilinho fazia o aspirante, eu era o treinador do aspirante do Quinjaú. E a partir daí você passou por diversos clubes do Brasil, como você disse, voltou para Goiás, para várias cidades de Goiás. Aqui tem alguns clubes que você passou, então 15, Barretos, Anápolis, Minas Sul, Barreiras, Goiatuba, Grêmio, Inhumense, Lusiana, Rioverdense, Toledo, Brasiliense, Noroeste de Bauru, voltou para o Anápolis, teve também a passagem pelo Anapolina também ultimamente. Então foi a partir daí dessa experiência com o Cilinho, você abraçou mesmo a profissão treinador. E eu tenho um espaço conquistado também como treinador no futebol goiano. Tem feito boas campanhas lá. Fiz uma campanha boa com o Noroeste aqui também na Copinha. Mas o lado goiano, sempre me aparecem mais convites para o futebol goiano. Fiz a Série B pelo Brasiliense, fiz 2 Séries C, uma pelo Anápolis e outra pelo Grêmio Inhumense, e agora eu vou fazer a Série D pela Anapolina, que nós fizemos uma campanha esse ano também interessante, pela Anapolina, que é rival do Anápolis na cidade, né? E novamente na encruzilhada, eu sempre dirigi mais o Anápolis, 3, 4 vezes dirigi no Anápolis, e agora eu tive a oportunidade de dirigir o Anapolina, fizemos uma campanha. A Anapolina está no cenário brasileiro novamente, vai disputar a Série D. Que é a 4ª divisão do futebol nacional. Tem Copa do Brasil ano que vem conquistado vaga. Tem uma Copa Verde que é feita pelas equipes de Brasília. É da região centro-oeste ali, né? Brasília, Paysandu, Sport, que é uma Copa Verde que tem daquele lado, que também ele tem uma vaga para o ano que vem. Promovido pela CBF. Pela CBF, então quer dizer, a Anapolina novamente, que foi adversário do Quinjaú de 82 no Campeonato Brasileiro. E vai agora, o destino será cruzado novamente aí com a Anapolina, né? Com a Anapolina, volta agora para fazer a Série D pela Anapolina. E como que tá a preparação para essa empreitada aí? Já está se preparando psicologicamente? Vai ter que se transferir de Jaú para o estado de Goiás? Já está preparando o coração? O problema sempre é a família, né? Minha menina faz faculdade em São Paulo, e minha esposa trabalha na empresa do pai aqui em Jaú, aí fica meio deslocado, né? Eu ir para Goiás, a minha menina em São Paulo e minha esposa aqui em Jaú. Mas a gente está procurando aí conciliar essas dificuldades. Todo mês ela tem oportunidade, ela vai, hoje com as opções que tem de voo, você dentro de 1 hora, 1 hora e 10 você está dentro de Goiânia, então é muito mais prático hoje do que antigamente, né? Então eu estou voltando no domingo, inicia-se a pré-temporada aí agora no final de junho, para início de agosto está começando a estreia na Série D. Então por enquanto
como os convites surgem mais por lá, mas eu estou tentando aí voltar para o estado de São Paulo, que eu fico mais perto da família. E essas coisas às vezes vai te tomando de tempo e cansando um pouco, porque o lado familiar ele é bem maior do que o lado profissional. Tanto é que eu fiquei praticamente mais de 3 anos aí sem mexer com futebol, a não ser envolvido com o Quinjaú, que é uma coisa do coração, de você estar aqui na cidade, estar ajudando, estar apoiando, para estar acompanhando a minha filha, que foi com 17 anos para São Paulo. Prioridade é a família. Sempre a família. Então, de repente a gente começa a rever algumas situações. Perfeito. Nosso tempo está se esgotando, Alfinete, e nós poderíamos continuar esse bate-papo aí por longas horas, né? Esse papo de boleiro, mas nós temos que infelizmente encerrar o programa. Eu estive então com o Alfinete, o grande jogador do 15 de Jaú, do Corinthians, do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Fluminense, uma carreira de treinador extensa, que agora também tem mais uma empreitada aí para abraçar a Série D, a 4ª divisão do futebol brasileiro. Então eu lhe desejo sorte nesse novo empreendimento e volte mais vezes aqui na TV Câmara para trazer notícias, mais fotos, inclusive as fotos que nós vimos são fotos do álbum pessoal do Alfinete, fotos que nós tivemos o prazer aqui de recordar grandes momentos da vida do Alfinete. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço pelo convite, que me honra. E sempre que tiver oportunidade estaremos aqui, Danilo, para poder falar de futebol, que é bom. Estou na cidade há mais de 30 anos e quando posso, quando tenho oportunidade de ajudar o Quinjaú, que é referência, que é onde tudo começou, e dizer para o Wilson Mano que pode vir, que não dói nada. Nós estamos cobrando a vinda do Wilson Mano. Os grandes nomes do futebol brasileiro estarão aqui na TV Câmara. Eu agradeço a sua audiência e até a próxima.